Boa tarde, a paz do Senhor, mulheres que oram. Vamos começar o nosso chá da tarde, né? Que fala do tema de mulheres curadas para curar. O meu chazinho já está aqui. Pega o seu e vamos embarcar nessa, né? Vamos saber hoje algumas coisas acerca de Sara. Mas antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande e poderoso, nesse momento nos colocamos diante, Senhor, da tua presença, da tua graça. Te pedimos, Senhor, que tu estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada uma dessas mulheres, que elas venham absorver, Senhor, extrair alguma coisa aqui, Senhor, desse pequeno estudo e colocar em seus corações. Deus, que nós possamos receber uma porção de conhecimento e de aprendizagem da tua palavra, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, minhas amadas. Quem foi Sara, né? A gente sabe que Sara era a esposa de Abraão, a gente sabe que Sara era aquela mulher que teve um filho já bem idosinha, que ela não poderia mais ter filhos, mas a gente sabe, tem o conhecimento de que Sara era uma mulher que ela tinha uma promessa juntamente com Abraão, o seu esposo. A palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 20, vai nos afirmar que Sara, ela era, além de esposa de Abraão, ela também era sua meia-irmã. Sara foi a esposa de Abraão e foi a mãe de Isaac. A história de Sara está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Nesse estudo bíblico, conheceremos tudo sobre quem foi Sara na Bíblia. O nome Sara significa princesa. Em hebraico é Sará, que também significa princesa. Vale dizer que há também outras Sara citadas na Bíblia, a filha de Assé, em número 2646, embora que em algumas versões seu nome apareça escrito como Sera, mas o nome dela era Sara ou Sará. A história de Sara, como já dissemos, fala de que Sara ela foi a principal esposa de Abraão. Ela era cerca de 10 anos, mais ou menos, mais jovem do que Abraão, o patriarca, né? Além de esposa de Abraão, como eu já falei, Sara também, ela era meia-irmã por parte de pai. Complicado isso, né? Mas naquele tempo era assim. Os homens casavam com suas meias-irmãs, com suas primas. Estávamos no início da natureza humana e todo mundo, de alguma forma, era parente. Hoje é proibido, é errado e é pecado. Mas antes eles se casavam assim. Vocês lembram que Isaac, o filho de Sara, ele casou com uma prima, não é isso? E aqui o pai de Isaac, Abraão, ele casou com a sua meia-irmã, era uma mulher doce, uma mulher da sua própria linhagem. As pessoas conheciam quem era Sara, quem era Abraão, quem era Terá. Dizem alguns estudiosos que o pai de Abraão, Terá, era um homem idólatra. Eu não posso afirmar com certeza, mas que mesmo assim Deus escolheu Abraão e Sara para ir com ele, né? Quando Abraão escolheu Sara para ir com ele, eles tinham uma promessa. A promessa era que Deus estava mandando Abraão sair da parentela, Abraão ir para uma terra onde Deus tinha prometido. Supõe-se que eles ainda não eram casados, né? Supõe-se. E logo após, Abraão levou Sara como a sua esposa. Como já dissemos, ela era a principal esposa de Abraão. E era também cerca de uns 10 anos mais jovem, supomos. Se Abraão tinha 50, ela tinha 40. Se Abraão tinha 100, ela tinha 90. Além de esposa, já dissemos também que ela era meia-irmã, está lá no capítulo 20
de Gênesis. Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou, partindo com ele de Ur dos Caldeus, passando por Harã e finalmente chegando até a terra de Canaã. A mudança do nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela tinha mais ou menos uns 90 anos de idade, ou seja, levou um bom tempo para Sara ter o seu nome trocado. Sara e Abraão no Egito. Devido à fome que castigou Canaã, Abraão e Sara partiram para o Egito. Está lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 10 e 9. Na ocasião, Sara tinha 65 anos de idade. Apesar disso, era considerada uma mulher muito bonita, ao ponto de Abraão, ter medo pela sua própria vida, achando que as pessoas iam matá-lo para ficar com Sara. E ele pediu para que ela se apresentasse apenas como a sua irmã, lá no Egito. Ou seja, Sara, em momento algum, ou Abraão, estava mentindo acerca de Sara ser irmã de Abraão. Porém, eles omitiram um fato muito importante, de que Sara era uma mulher casada, comprometida e tinha o seu esposo Abraão, né? Eu a ponto de pedir para que ela negasse, que ela se apresentasse apenas como irmã. No Egito, Sara era tão linda, tão bonita, que chamou a atenção dos egípcios e dos príncipes de Faraó, sendo que o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e a levou para o seu harém. Ora, olha aí o pecado, olha aí o medo, o erro em querer negar alguma coisa, né? Sara deveria ter confiado, porque quando Deus falou para Sara sair com Abraão da terra de Ur dos Caldeus e ir para uma terra em que o Senhor ia mostrar, ela deveria ter confiado mais de que Deus ia prover todas as coisas. E Abraão também, que é o pai da fé. Tem-se de passagem dizendo isso, né? E ele levou ela para o harém. Entretanto, o Senhor castigou o faraó e a sua casa por causa de Sara, o que fez com que ele chamasse a Abraão e o confrontasse por ter omitido a informação de que ela era a sua esposa. Faraó devolveu Sara e Abraão e ordenou que eles partissem para longe do Egito. Está lá no capítulo 12, a partir do 12 de Gênesis. Veja só o perigo que Abraão e Sara correu. Veja, uma trajetória para chegar onde Deus quer, muitas vezes leva a gente a errar, a desconfiar, achar que tem as decisões certas, achar que que está fazendo as coisas certas e muitas vezes não está no caminho certo, porque a verdade, ela liberta. E Sara, ela correu um grande perigo, porque Deus, ele tinha um chamado com Sara, ele tinha um chamado com Abraão. A esposa de Sara deveria ser uma mulher diferente, jamais deveria ser abusada ou passada pela mão de outro homem, porque Deus tinha uma promessa para Sara e Deus ia cumprir, né? Cerca de 20 anos depois, outro episódio muito semelhante a esse aconteceu. Abraão, mais uma vez, ocultou a informação de que Sara era sua esposa. O fato ocorreu com relação a Abimeleque, rei de Gerar. Neste caso, Deus avisou Abimeleque em sonhos de que Sara era esposa de Abraão, porque nada fica oculto, nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Deus, ele sabe de tudo. E eles ainda não tinham aprendido a lição. Eles tinham sido repreendidos por Deus. Eles tinham sido castigados por Deus. Mas Sara, ela concordou mais uma vez com Abraão em negar a sua relação verdadeira com ele. Também vale dizer que Abraão e Sara viviam entre um povo pagão antes da convocação divina. Esse povo pagão é o que leva a crer que Terá era um homem idólatra, vivia no meio de um povo idólatra, e Deus queria uma nação santa e eleita para eles. Então, por esse motivo que Deus precisava que eles saíssem de lá e que eles acreditassem na promessa e acreditassem naquilo que Deus ele estava trazendo para eles, né?
De acordo com as leis da Mesopotâmia daquela época, a condição de esposa e irmã representava uma posição social ainda mais elevada. E segundo os textos de Nazu, o vínculo do casamento era considerado mais solene. Sara, H e a tristeza da esterilidade. Essa é uma outra parte que nós vamos ler agora. Sara era estéril e tal condição era um opróbrio contínuo para ela. Ou seja, Deus tinha uma promessa para Sara. Mas como é que Deus ia cumprir essa promessa se Sara era uma mulher estéril? Se Sara não gerava filhos? Se Sara era aquela mulher que infértil, era casada com o irmão, era considerada irrespeitada, tinha a promessa de ser pai, mãe e pai de uma grande multidão, só que ela não gerava. Ela, naquele tempo, ser estéril, ser infértil, era considerada uma decadência para a sociedade, porque os nomes precisavam ter continuidade, mas Sara, ela não tinha essa continuidade. Ainda mais depois da promessa que Deus havia feito para Abraão, de que ele seria pai, Sara se desesperou. Se Deus falou que Abraão ia ser pai, certamente ela já sabia que ele ia ser pai, que eles iam ter filho. Mas ela caiu num desespero tão grande que ela resolveu ensinar Deus a trabalhar, dar uma ajuda para Deus. O que a gente aprende aqui com Sara? Que não vale a pena a gente passar na frente de Deus, não vale a pena a gente querer ajudar a Deus, porque Deus tem os seus meios de trabalhar. E se Deus fez a promessa na vida dele, de alguma forma, Deus ia cumprir. Só que Sara e Abraão, ele não dá um play aqui, filho. Que meu filho está falando comigo aqui. Depois eu falo com você, filho. Eu estou fazendo a live aqui. Ah, sim, é porque eu estou só gravando, viu? Vamos voltar aqui ao raciocínio. Quem tem filhos, né? Porque eu estou gravando aqui, ele pensava que era para eu mostrar ao vivo, só que eu estou gravando aqui só para a gente depois compartilhar. Sara, cadê? Onde foi que eu estava? Até me perdi. Perdão aí, viu, minhas irmãs? Me perdoa aí. Sara se desesperou para lhe conceder um herdeiro. Sara, então, veja só, ela incentivou Abraão a ter um filho com a sua serva pessoal, que era Agar, uma jovem egípcia. Veja o perigo, né? Que Deus não queria que misturar a sua nacionalidade, o seu povo escolhido. Tanto é que até hoje os descendentes de Ismael guerreiam com os descendentes de Israel. É só a graça, viu? Para tanto, Sara utilizou um costume frequentemente atestado na antiga Babilônia, apoiado em uma norma legal, e de que uma esposa estéril deveria prover ao seu marido uma mulher que lhe gerasse filhos em seu nome. Ou seja, se a mulher não dava filhos, ela precisava conseguir uma outra esposa para que aquela esposa gerasse um filho para dar continuidade à geração do seu esposo. Para tanto, Sara utilizou um costume frequentemente atestado na antiga Babilônia, apoiada em uma norma legal de que uma esposa estéril deveria sim conseguir essa esposa para o marido. Tal mulher geralmente era uma criada. Se Sara usou uma norma legal para arquitetar seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns da Mesopotâmia, quando tratou a Agar de forma muito dura, por tê-la desprezado por conta de sua esterilidade. Está lá em Gênesis, no capítulo 16:4. Veja só o perigo. Ela trouxe uma mulher para dentro de casa. Nós, como mulheres, devemos vigiar em quem nós colocamos na nossa vida. Sara, ela colocou uma pessoa por uma condição que ela tinha. E essa pessoa quase estraga, quase destrói a vida de Sara, o chamado de Abraão, a casa de Sara e o ministério, porque essa pessoa passou a se vangloriar e aquela pessoa passou agora a querer aquilo que era para Sara. O que tinha que ser para Sara estava agora nas mãos de uma pessoa que era uma criada, mas que se achava superior
por poder gerar filhos. Daí você vê a importância que era naquele tempo de gerar filhos. Sara e as promessas de Deus. Sara e as promessas de Deus. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano. E tal como Abraão, ela se tornaria a mãe das nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por 2 vezes, sendo que na primeira foi onde seu nome foi mudado, juntamente com o de seu marido. Gênesis capítulo 17 e versículo 17, 18 e 9 a 15. Veja só, vocês lembram que Deus já tinha feito uma promessa? Vamos tomar aqui um golinho do nosso chá. Delícia, chá de capim-cidreira. Quando Deus deu essa promessa, Sara, ela tinha possibilidades, porque ela era jovem, ela tinha menstruação ainda e ela poderia. Mas quando Sara chegou aos 90 anos, ela não tinha mais possibilidade alguma. Não havia possibilidade de Sara ter um filho pelos meios comuns, nem por inseminação, seja lá o que for, que naquele tempo eu acredito que não existia, né? Mas Deus lhe fez uma promessa. Você lembra que quando Deus deu a promessa para Abraão, que usou um anjo, um mensageiro, Sara estava atrás da porta e ela escutou. E ela achava tão improvável que ela riu. Aí eu pergunto para você, o que será que se passava na cabeça, na mente de Sara naqueles momentos? Imagina uma mulher que tinha uma promessa, uma mulher que tinha em torno de 25 anos ou 35 anos correndo atrás da promessa e nada da promessa se cumprir. Imagina o desespero, imagina essa pessoa. Vamos ter uma empatia por essa pessoa, vamos se colocar no lugar dessa pessoa. Você tem uma promessa, você deixou sua família, você deixou a fé nas coisas erradas, você deixou tudo que tinha para trás para seguir atrás de uma promessa, de um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que disse que ia fazer, mas até então as coisas não estavam acontecendo, até então Sara não estava vendo nada e acabou a oportunidade e Sara não viu mais possibilidade alguma. Uma pessoa já velha, cansada, com perspectiva de nem criar o filho pela sua idade, de ver seu filho crescer, ter netos, ter filhos, ter netos, né? Ela não estava mais esperando. Eu imagino que Sara vivia angustiada, amargurada. E quando veio aquela nova promessa, eu imagino que naquele riso dela, ela... Faz muito tempo que eu escuto essa história, isso é antigo. Tá vendo que isso não vai acontecer? Mas aconteceu, né? Na segunda ocasião, Abraão recebeu uma teofania e pediu que Sara fizesse alguns bolos para os visitantes divinos. Ao escutar a profecia acerca do julgamento, do nascimento de um filho seu, Sara sorriu com incredulidade, julgando ela ser impossível de se cumprir, haja vista a sua idade, como já falei. Apesar de Sara negar que seu riso ocorreu no sentido de zombaria, o Senhor conhecia as verdadeiras intenções. Sara foi repreendida com a seguinte frase: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A partir daí a dúvida deu lugar à fé e Sara foi revigorada e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaac. Veja só, minha gente, da mesma forma que aconteceu com Sara, aconteceu com Maria. Só que com Maria foi uma coisa assim ainda mais difícil, porque Sara, ela era desposada, ela tinha o seu esposo, e Sara, apesar de ser velha, ela sabia que ela tinha relacionamento com seu esposo, mas daí, a partir do momento de Maria, já era diferente, porque Maria não tinha relacionamento com José, era uma noiva prometida, ela sabia que ia casar com José, né? Mas aconteceu a mesma coisa. É como que Deus esteja assim, dando uma esperança, uma aprendizagem para aquele povo de Israel, para os hebreus, né? E ali
a partir daí, aquela falta de confiança deu lugar a uma fé. E Sara começou a acreditar que realmente ela ia gerar, que realmente Deus tinha algo diferente com ela. Nas nossas vidas não é diferente. Às vezes a gente tem uma promessa e o que mais nos aflige é o tempo. Porque muitas vezes o tempo vai passando, e a promessa ela não se estabelece, ela não acontece. Mas que nós possamos tomar o exemplo dessa mulher. Muitas mulheres já estão fracas mentalmente, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Talvez você esteja com o seu emocional abalado. A gente vê que Sara era tão de carne e osso quanto eu e quanto você, de uma maneira tal que Sara ela desacreditou. Ela já não tinha mais confiança de que Deus ela ia fazer. Mas, minhas amadas, quando chegou um dado momento, Deus revigorou a fé dela. Aí, nesse momento, eu peço que Deus revigore a sua fé. Traga um renovo. Se você tem uma promessa e essa promessa ela é de Deus, ela vai se cumprir, né? Independente das impossibilidades, ela vai se cumprir. Após o nascimento de Isaac, Sara teve problemas com Ismael e Agar. Olha aí, mais um incentivo para que a gente não venha tentar ajudar a Deus, para que a gente não venha levar ajuda para Deus, porque Deus, ele não precisa de ajuda. Deus, ele só precisa que eu e você confie e descanse que tudo que ele faz vai se cumprir. Sara percebeu que Ismael estava zombando de seu filho. Muito irada, Sara ordenou que Agar e Ismael fossem embora. Com essa atitude, Sara também desejava que Isaac não precisasse dividir sua herança com o meio-irmão. Se nas outras ocasiões Sara agiu de acordo com as leis da Mesopotâmia, nesse caso ela estava agindo de forma contrária, pois Abraão já havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 23 a 26. Veja, Sara, ela enlouqueceu. Há uma consequência para quando nós fazemos as coisas de maneira em que desagrada a Deus, né? Eu digo que Sara enlouqueceu não perdendo o juízo, mas ela fez coisas terríveis aos olhos de Deus. Ela não podia fazer isso, porque Ismael era herança. Ele era filho de Abraão. Era uma responsabilidade agora de Abraão e dela, porque ela colocou Agar nessa situação. E Agar era aquela pessoa egoísta, ambiciosa, que se achava e transmitiu isso para o seu filho. Né? Achava que não, porque eu agora vou ser esposa, mas ela era uma concubina, uma barriga de aluguel, que foi usada por Sara para que ele gerasse filhos e tivesse filhos, mas só que a história não saiu como planejado. Muitas vezes, quando nós queremos fazer as coisas de maneira que desagrada a Deus, as coisas não saem nunca como a gente planeja, né? E as consequências são duras. A morte de Sara. Sara tinha 127 anos de idade quando morreu e foi sepultada por Abraão, na sepultura em que ele comprou para a família, perto de Hebrom, na cova de Maquipela, Gênesis 23. Curiosamente, Sara é a única mulher na Bíblia que possui sua idade registrada por ocasião de sua morte. Quer dizer assim, que é muito importante a história de Sara para nós. Deus, ele poderia ter dado mais anos de vida. Se Sara tinha 127 anos, Abraão já tinha 137. Ele era mais velho do que ela, mas a luta, a labuta da vida fez com que Sara descansasse, eu acredito, antes dele, né? E assim, é importante que a gente veja que Deus, quando ele tem uma promessa na nossa vida, algumas coisas de diferente marcam a nossa história, marcam a nossa vida. Sara saiu com 65 anos, andou, perambulou, passou vários tempos, armou daqui, armou dali, mas teve ainda o prazer de ver seu filho chegar aos 36, 37 anos. Veja que coisa tremenda, né? A Sara no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
Sara no Antigo e no Novo Testamento. Além do livro de Gênesis, Sara é mencionada no livro do profeta Isaías, no capítulo 51 e 2, como um exemplo de confiança em Deus e aquela que deu à luz à nação israelita. Você vê, mesmo Sara sendo uma mulher tão especial, ela teve seus momentos de fraqueza, mas ela teve seus momentos de glória diante de Deus. Ela teve seus momentos de arrependimento, de reconhecimento, de restauração, de restituição. E ela é atestada aqui no capítulo 51 e 2 como um exemplo de fé. Ela teve fé, porque se ela não tivesse fé, ela não tinha seguido Abraão. Se ela não tivesse fé, ela não teria gerado. Às vezes nós temos a nossa fé abalada, mas isso não impede de que nós nos levantemos e fiquemos de pé, porque o Senhor, ele é fiel. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a Sara direta e indiretamente na carta aos Romanos, no capítulo 4 e 19. Paulo colocou a questão da esterilidade de Sara como um obstáculo de fé de Abraão e mencionou o casal entre aqueles cuja fé foi contada como justiça. Olha que coisa linda, vale a pena ter fé. Além de se referir a ela como a mãe dos filhos da promessa, Romanos 9:9, e na Epístola aos Gálatas, ele se refere no capítulo 4, 21 a 31, Paulo se referiu a Sara indiretamente, ou seja, não citou seu nome, numa ilustração sobre o filho da escrava e o filho da mulher livre. O apóstolo Pedro também mencionou Sara como exemplo de esposa, em 1 Pedro 3 e 6. E o escritor da Epístola aos Hebreus enfatizou a fé de Sara, colocando-a no texto, que ficou conhecido como a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11 e 11. Sara, ela foi reconhecida como uma das heroínas de fé, uma das maiores heroínas de fé, um exemplo a ser seguido. Sara, ela não era perfeita, assim, igual a mim, igual a você, né? Sara, naquele tempo, vivia naquela lei. Nós vivemos na graça. Nem lei existia ainda quando Sara, ela resolveu seguir a Deus. Mas ela não deixou esse Deus, não deixou de crer, não mudou, não deixou de adorar a Deus para adorar outros deuses. Ela não retrocedeu, ela não voltou para trás. Ninguém sabia que Sara era uma mulher doída, angustiada, amargurada. Quantas vezes Sara deve ter se arrependido de ter dado Agar para ser pai do seu filho? Quantas vezes Sara pode ter chorado debaixo daquelas estrelas, daquele céu escuro, estrelado, dizendo a Deus: Senhor, tu me desse uma promessa. E cadê a promessa? A promessa que não se cumpre, a promessa que não chega, a promessa que não vem. Mas Deus, ele cumpriu tudo quanto havia dito para Sara. E da mesma forma, o Senhor irá cumprir na sua vida. Amém, minhas amadas? Que o Senhor continue nos abençoando. Já é 5h30. Vamos dar um jeito de colocar aqui essa nossa uma reflexão, que eu deveria ter estudado mais, mas eu andei muito corrida esses dias, estudando para várias outras pregações, né? A próxima vez eu espero vir melhor. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo no coração e sede firme, sede constante, sempre abundante no Senhor, porque Deus vai cumprir o propósito na vida de cada um de vocês. Amém? Fica com Deus. Sara não morreu sem a promessa se cumprir. E você também não vai morrer sem a promessa se cumprir. Amém? Fica com Deus. Tchau.